Olá, boa noite. Olá, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais esta live, né? Domingo à noite, vamos aproveitar para falar de um dos temas que talvez seja uma das maiores dores dos coaches, se não for a maior, que é o processo de vendas. Na verdade, hoje eu quero conversar aqui com você nesta live sobre o segundo pilar. Na nossa live passada, nós conversamos sobre o primeiro pilar de um negócio lucrativo e sustentado, né? Que é o seu modelo de negócio. Hoje, aqui nessa live, nós vamos conversar sobre o segundo pilar, que é a oferta perfeita. E dentro da oferta, claro, o grande pilar dentro da oferta, o grande foco dentro da oferta é a venda. E a gente sabe, né? E eu, como vocês sabem, eu tenho contato com muitos coaches, né? E a maioria dos coaches relata a dificuldade de vender, né? De vender seus processos, de entrar nas empresas. E aqui nós precisamos entender o seguinte: se você, sem vendas, não existe um negócio sustentado. Então, de verdade, você necessita aprimorar este pilar do seu negócio. E quando nós estamos falando em venda, nós estamos falando em estratégias, né? E aqui tem um aspecto extremamente importante, né? Quando eu comecei, eu também tinha muita dificuldade em vender, né? Eu sempre brinco e digo que vendas de quem é da área humana, né? Parece que não está no nosso DNA. E eu nunca me considerei uma boa vendedora. Até o dia que eu entendi que, na verdade, vendas é um processo relacional. É um processo relacional conduzido de uma forma estratégica. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui hoje com você nesta live, né? Sobre o processo relacional de vendas. Como é que eu me dei conta disso, né? Como eu estava dizendo, eu nunca me considerei uma boa vendedora. E eu tinha no início da minha carreira, né? Eu trabalhava com a estratégia, né? Que muitos de vocês já conhecem. Deixa eu só ajeitar um pouquinho aqui. Com a estratégia que muitos de vocês já conhecem, né? Que é realizando workshops, treinamentos abertos, né? Para poder treinamentos e workshops abertos de forma estratégica para poder entrar nas empresas. Essa era uma das estratégias de atração que eu tinha, né? E sempre depois, né, desses trabalhos, a gente realizava reuniões nas empresas. E eu tinha uma empresa parceira, né, até mais de uma, que eles vendiam os meus trabalhos. E teve uma situação específica, que essa empresa estava com muita dificuldade de fechar um projeto, né, com uma empresa. E eu fui para uma reunião com essa empresa. E eu saí de lá com o projeto fechado, né? E esses parceiros disseram assim para mim: nossa, Eliana, tu é excelente em vendas. Quando eles me disseram isso, né, aquilo para mim foi uma surpresa, porque não era uma referência que eu tinha a meu respeito. A partir daquele momento, e aquilo realmente para mim soou de uma forma estranha, assim, né? Eu não me identificava, né, com aquela habilidade de vendas. Mas aí o que eu fiz, né? Eu comecei a observar, né? Por que eu fechava os meus projetos, né, com muita facilidade, né? E aí eu me dei conta, né, que na verdade eu realizava uma venda relacional. O foco era relacional, só que um relacional estratégico, né, que tinha por objetivo vender. E por quê, né? E aí, claro, a partir disso eu fui observando, aprimorando, criando um processo, né? Entendendo como é que eu fazia, e a partir disso fui criando o método, né? O método desta venda relacional. E por quê que na nossa área, na área de serviços, né,
A venda, ela é relacional. As técnicas de vendas, né? Por que não funciona? Tem muitos que vão, muitos profissionais que dizem assim, eu não tenho habilidade em vendas, vou aprender a vender. E vai fazer curso de vendas. E muitas vezes não alavanca as suas vendas. Por quê? Porque no nosso caso, nós vendemos serviços. E nós vendemos um serviço muito específico. É um serviço que não é palpável. Então, a venda, em primeiro lugar, ela se dá, a empresa compra você, o líder compra você. Por isso que a gente diz que a venda é um processo relacional, conduzido de uma forma estratégica, certo? Isso é algo que precisa ficar muito claro, ok? Hoje, então, né, é sobre isso que eu quero conversar com vocês aqui, mas claro, nós não vamos conseguir conversar sobre tudo que envolve uma oferta perfeita. Mas o meu foco hoje aqui com vocês, eu quero conversar e aprofundar nessa questão, né, da venda relacional. Quando a gente está falando de uma oferta perfeita, né, tem duas questões que têm que estarem muito presentes, né? Que se você não tiver isso, e aqui muitas vezes é que muitos profissionais erram, né, você precisa ter estratégias de atração, né? Você precisa ter estratégias adequadas de atração do seu cliente ideal. Este é o primeiro ponto, certo? O segundo ponto é você saber conduzir reuniões estratégicas de vendas. E estes dois pilares, né, vamos chamar assim de pilares, eles estão embasados no seu modelo de negócio, certo? Porque uma reunião estratégica de vendas para uma empresa é uma coisa. Uma sessão estratégica de vendas para um líder pessoa física é outra coisa. É outra condução, é isso que eu quero dizer. As duas são reuniões estratégicas de vendas, certo? Mas conduzidas de forma diferente. Tu tá vendendo. A ideia é poder vender, né, para pessoa física, o outro é para vender para pessoa jurídica. Por isso que eu disse que quando você vai para oferta perfeita, antes disso você tem que ter definido seu modelo de negócio, que foi o que a gente conversou na outra live. Caso você não tenha assistido, vai lá no YouTube, né, que tá lá gravada, aqui no Insta não tá mais, né? Tá no Face e tá no YouTube. Vai lá no YouTube e assiste, porque é extremamente importante. Porque você não consegue fazer uma oferta perfeita se você não tiver trabalhado e ter muito bem estruturado o seu modelo de negócio, ok? Vamos lá. Pontos fundamentais quando nós estamos falando, né, de uma oferta perfeita. Eu já falei dos dois pilares, né, que é você precisa ter estratégias de atração. Atrair o cliente ideal, agora você precisa saber conduzir uma reunião ou uma sessão estratégica de vendas, né? O que acontece com muitos coaches, né? E aí você podia até me falar aí qual é o seu caso. Os coaches, geralmente, ou eles não estão conseguindo atrair o cliente, né? Certo. Porque aqui tem outra questão importante. Não adianta você atrair aquele cliente que não está no momento de compra do seu desenvolvimento. Você vai gastar tempo e dinheiro. Então, você precisa atrair o cliente certo. Este é o primeiro ponto. Alguns coaches têm dificuldade nesta atração, né? Quer dizer, como é que eu atraio o líder para uma sessão, para uma primeira sessão estratégica? Outros, né? Ou como é que eu atraio, como é que eu consigo entrar nas empresas para fazer uma primeira reunião, certo? Se você está com dificuldade aqui, você está com dificuldade de atração. As suas estratégias de atração não estão adequadas. Ou
muitos coaches até conseguem atrair o cliente pessoa física, até conseguem marcar reuniões nas empresas, mas não conseguem fechar os processos. No individual, não conseguem vender os processos de coaching e dentro das empresas não conseguem, a partir daquela reunião, fechar projetos de desenvolvimento dentro das empresas. Se isso está acontecendo, o seu problema não é de atração, não é de estratégia de atração. Ou pode até ser, né? Você pode estar atraindo o cliente errado, num momento de compra errado, que aí é outra questão, certo? Mas vamos imaginar que não, você está atraindo o cliente no momento de compra certo. Mas aí você faz uma sessão individual e não consegue dar continuidade, não consegue vender o processo. Ou você vai para uma reunião com a empresa e não consegue vender um projeto de desenvolvimento dos seus líderes. Se você está com dificuldade neste momento, o seu problema está que você não tem um método da condução estratégica dessas reuniões. E é exatamente aqui que entra a questão da venda relacional. E vamos conversar aqui, então, agora sobre esta venda relacional, este método, né? Esta estratégia de venda relacional. Primeiro ponto, quando nós estamos falando de uma venda relacional, né, o primeiro ponto é, o seu foco não é em você. O seu foco é no cliente. Como assim, Liana? Né? Como assim? Claro que o meu foco é no cliente. E eu vou dizer para vocês que na minha experiência de mentoria, né? Você, não sei se você sabe, né? Mas eu mentoro muitos coaches. Muitos coaches me procuram, né? Quando estão com algum tipo de dificuldade. E a maioria dos coaches ou não sabem conduzir esta reunião, né? Ficam perdidos, né? Não sabem o que eu pergunto, o que eu digo, qual é o método, né? Qual é a metodologia desta reunião. E muitos coaches, na ânsia de vender, acabam não vendendo. Né? Eu sempre brinco e digo, quanto mais você quiser vender, menos você vai vender. Por quê? Porque a tendência é você estar com o seu foco distorcido. É você estar com foco em você e não na empresa, no líder, nas suas necessidades. Então, neste momento, né, que você já está lá com o líder, que você já está lá com a empresa, o primeiro ponto é este. O foco não é em você, o foco não é na metodologia, o foco não é no coaching, o foco é no cliente. Em quais são as suas necessidades. Aí está o relacional. Né? É você de verdade estar ali para o cliente e não para vender seus processos. Claro que o nosso objetivo é venda. O nosso objetivo é vender no final. Mas eu posso te garantir que se você utilizar a metodologia da venda relacional, os seus resultados vão ser infinitamente maiores, certo? Então, neste processo de venda relacional, o primeiro ponto é este, então. O seu foco não é em você, não é na metodologia, não é no coach, não é falar de você, não é falar da metodologia. O seu foco é no cliente. Segundo, poder entender de verdade quais são as necessidades deste cliente e não os desejos. Aqui é extremamente importante você entender essa diferença. Uma coisa é desejo, outra coisa é a necessidade. Muitos líderes, muitas empresas chegam até nós, né? E nos relatam o seu desejo.
eu quero melhorar tal coisa, né? O nosso problema é X. Geralmente, isto é sintoma, não é causa. E é aqui que nós, muitas vezes, erramos também. Nós embarcamos no discurso deste potencial cliente e ele não é um expert, ele não é um expert na área de desenvolvimento. Então, na maioria das vezes, as empresas e os líderes, eles vão te trazer o sintoma. E você precisa identificar a causa. Porque você só vai conseguir fazer uma oferta perfeita se você conseguir identificar de verdade quais são as causas daquela dificuldade que aquela empresa, aquele líder está tendo. Muitas vezes você não fecha seu processo porque você fica em cima do relato do cliente. Quando, na verdade, isso é apenas sintoma. E aí, sabe o que acontece? Sabe quando você apresenta algo e a empresa ou o líder diz assim, eu vou pensar. Eu vou avaliar e morreu ali? É porque geralmente você não chegou no ponto de compra. Todo líder, toda empresa, eu brinco que tem o seu botão de compra. E este botão de compra se dá quando você de verdade consegue identificar. E claro, para isso, né? Não é assim, Liana, isso é só, muitos me dizem, tá, Liana, mas eu só consigo identificar isso pela minha experiência, né? É só com o tempo de experiência, não, né? Se tem metodologia para isso, para fazer esse diagnóstico da necessidade. E tem outro ponto, então, também extremamente importante, que para você fazer uma oferta perfeita, né, você precisa identificar. Mas antes disso, o que é uma oferta perfeita? Uma oferta perfeita é aquela que surpreende o cliente. E assim se torna uma oferta irresistível, ok? E uma oferta perfeita também atende aos objetivos seus estratégicos, que é de alavancar, de fechar aquele projeto e novos projetos na sequência. Ok? Então, uma oferta perfeita é aquela oferta que surpreende o seu cliente, encanta, surpreende, ele não esperava aquilo que você propõe, certo? É uma oferta que, por ela surpreender, ela se torna irresistível e ela é estrategicamente pensada para fechar e alavancar novos projetos. Porque, como eu não sei se você sabe, né, mas acredito que muitos de vocês que estão aqui saibam disso, nós trabalhamos, né, com a metodologia, com o objetivo de projetos integrados, né? Nós, dentro do trabalho que nós desenvolvemos, né, nós acreditamos que realmente as mudanças no líder, nas empresas, é um processo, né, que você não consegue fazer em 1, 2, 3 meses, né? Realmente uma mudança de cultura, um desenvolvimento de um grupo de líderes, ele requer tempo, né? Então, nós trabalhamos dentro da metodologia de projetos integrados, que é aonde nós ficamos geralmente 6 meses, 1 ano, 2 anos dentro da empresa, né? Com horas específicas por mês, né? Desenvolvendo projetos, né? E realmente gerando as transformações que nós nos propomos, né, gerar, né? Este é um objetivo. Isso quer dizer que você já vai entrar numa empresa fechando um projeto de 6 meses, 1 ano? Não, mas é exatamente aí que entra o seu modelo de negócio. Qual é o seu modelo de negócio? Se o seu modelo de negócio é sistêmico, o seu olhar vai nesta linha. E talvez você vá começar por um workshop, mas este workshop é estrategicamente pensado para vender a continuidade do seu trabalho, ok? E aí eu ia falar então
né, de qual é o terceiro ponto quando nós estamos falando de uma venda relacional. O terceiro ponto para você conseguir fazer uma oferta perfeita é você conseguir identificar claramente qual é o momento de compra desta empresa ou deste líder. Aqui eu estou falando tanto do líder pessoa física quanto da empresa enquanto pessoa jurídica, porque no seu modelo de negócio, né, você pode escolher trabalhar com um ou com outro ou com os dois, e por isso que eu disse que uma oferta perfeita, ela passa primeiro por essa sua definição de negócio, né, que é onde a gente também define quem é o seu cliente. É poder entender qual é o momento de compra. O que isso quer dizer? Qual é o momento de consciência que aquele líder ou aquela empresa estão, naquele momento. Porque se você não conseguir fazer este diagnóstico, o que vai acontecer? A sua proposta, por mais que você consiga fazer o diagnóstico, né? Fiz o diagnóstico da necessidade. Fez uma belíssima proposta, só que não avaliou o momento de compra. Você corre um grande risco de não fechar. Eu diria que numa venda relacional, né, além de ter o foco no cliente, o segundo ponto mais importante é você entender o momento de compra daquela empresa. Ok? Fechado? Porque esta identificação do momento de compra, do nível de consciência é que vai definir a estrutura da sua oferta. E a sua oferta só pode ser perfeita se ela falar a linguagem do cliente. E falar a linguagem do cliente é falar do momento de compra dele. Ok? E a partir disso aí, sim, claro, né? Vem você saber elaborar uma proposta irresistível, com diferenciais de propostas, certo? Uma oferta perfeita, né? Além dela envolver tudo isso que eu conversei até este momento com você, né? Ela envolve a elaboração da proposta também, né? Muitos coaches, né, às vezes até conseguem fazer um diagnóstico adequado, né? Mas não sabem elaborar propostas diferenciadas. Né? E aí o que acontece? Muitos coaches me dizem assim: Liana, aqui na minha região, né, as empresas e os líderes não pagam este valor. Aqui na minha região, né, tem coach cobrando a metade disso que tu está propondo que eu cobre. E eu vou dizer para você, se você está com problema de valores, é porque a sua oferta não está diferenciada. Se você, ou você não está falando a linguagem do cliente, você não conseguiu fazer o diagnóstico adequado da sua necessidade, do seu momento de compra. Se você está sendo comparado no mercado, não tenha dúvida. Você está com problema em elaboração da sua proposta, do seu posicionamento, dos seus diferenciais. Ok? Então, vamos retomar. Quando nós falamos de oferta perfeita, que é o segundo grande pilar de um negócio sustentado e lucrativo de coaching, certo? Você precisa ter estratégias de atração e dominar as estratégias das reuniões estratégicas, seja nos processos individuais, seja para a pessoa jurídica. Neste momento é fundamental, dentro, né, deste processo relacional, né, que você tenha o foco no cliente, não em você. Que você consiga identificar as necessidades do cliente. E aqui estou falando tanto de pessoa física quanto jurídica. E que você saiba identificar o momento de compra do cliente. Com isso em mãos, o seu grande diferencial aí se
concretiza, porque ele já vem sendo construído, né? Ele se concretiza na sua oferta perfeita. E esta oferta perfeita fala a linguagem do seu cliente. E o que é falar a linguagem do seu cliente? É falar do problema que ele tem, não de forma superficial, ok? Levando em conta o seu momento de compra. E fazendo, né, realizando, né, realmente uma proposta diferenciada. É exatamente tudo isso, e claro, né, várias outras questões que nós não vamos conseguir aprofundar aqui, mas estes são os pontos fundamentais que você precisa entender que, na nossa área, a principal estratégia de vendas é a venda relacional. Nós vendemos através da construção de um relacionamento pensado estrategicamente. Este é o grande X da questão. Então, se você está com dificuldade de vender, certo? Se você está com dificuldade de vender seus processos individuais, se você está com dificuldade de entrar dentro das empresas, né, e vender seus projetos, ou você está com problema no seu modelo de negócio, que é o primeiro pilar, ou você está com dificuldade em algum desses pontos que eu falei até aqui. E é exatamente, né, para te ajudar a fazer este diagnóstico, que esse diagnóstico ele é fundamental, porque às vezes você está investindo tempo e dinheiro aonde não é o seu problema, aonde não é a sua questão, que não adianta. Você pode fazer um monte daquilo que você não vai alavancar, e não vai alavancar porque você está tomando, entre aspas, o remédio errado, né? Eu sempre gosto de, quando eu falo dessa história do diagnóstico, né, é comparar quando a gente vai num médico, né? Eu tô com um problema, eu tô com dor de cabeça. Eu até posso tomar em casa uma aspirina, né, ou um Dorflex, enfim, qualquer remédio para dor de cabeça. É bem provável que a minha dor passe por algumas horas. Mas como eu não identifiquei a causa e eu não tratei, daqui a um pouco eu tenho que tomar remédio de novo. Ou eu permaneço com dor de cabeça. E foi exatamente, né, pensando nisto, né, de que muitos coaches estão exatamente. Muitos coaches dizem assim, eu estou perdido, eu não sei por onde começar. Na maioria das vezes você não sabe identificar aonde está a sua dificuldade, né? Dentro desses 3 pilares, modelo de negócio, oferta perfeita e entrega. Porque se você não está conseguindo alavancar, é porque você está com um problema em um desses 3 pilares. E foi exatamente para te ajudar nisto, a destravar o seu negócio, né, que eu estruturei o Business Mentor, né? Eu já falei aqui algumas vezes, vou falar aqui novamente, porque essa é uma oportunidade única e que já está quase esgotada o número de vagas, né? Eu já comentei, né, que eu me dei esta missão agora na imersão que eu estava nos Estados Unidos, que é de ajudar 20 coaches a destravarem o seu negócio. Como é que eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar ajudando você a fazer o diagnóstico, porque é que ou você está travado ou você não está conseguindo alavancar para o nível que você gostaria de alavancar seu negócio. Então, o Business Mentor, ele tem como principal objetivo 2 grandes objetivos. Primeiro, é fazer o diagnóstico personalizado. Qual é a sua dor de cabeça e por quê? Todos podem estar com dor de cabeça, mas as causas com certeza são diferentes, né? Então, o grande objetivo é eu poder te ajudar neste diagnóstico, a poder dizer, olha, o seu problema está aqui. E montar um plano de desenvolvimento para os próximos 30 dias e te acompanhar. Eu vou acompanhar este grupo de perto nos próximos 30 dias, né?
para você colocar em ação aquilo que eu te orientei. Então, se você está com alguma dificuldade em alavancar o seu negócio, né, em realmente ter um negócio sustentado, em começar a vender, né, esta é uma grande oportunidade, que não vai se repetir desta forma. Como eu disse, eu me dei esta missão que é de ajudar 20 coaches, apenas 20. Só que se você quer realmente que eu faça o diagnóstico do seu negócio e monte com você o seu plano de ação para você destravar nos próximos 30 dias, essa é uma oportunidade única. Ela não vai mais se repetir nem neste formato, nem neste valor. Como eu trouxe isso como uma missão minha, que eu me dei, né? O valor deste programa, neste momento, somente para esta turma, é de apenas R$ 997, quer dizer, 12 vezes de R$ 99,70. Isto não é nem um jantar, né, por mês, para você destravar o seu negócio. O valor deste programa eu já estabeleci, a próxima turma vai ser de R$ 2.497, certo? Então, se você quer vir para este programa com mais de 50% de desconto, nem sei quanto dá, né? Mas dá mais de 50%, deve dar 70% de desconto, 60%, 70%. Esta é a hora. Só que tem uma questão importante, né? Quem tiver interesse, me chama inbox, pega o link aqui embaixo no Face e você vai ter que fazer uma aplicação, você vai responder um questionário, certo? Porque eu só quero neste grupo pessoas que de verdade querem alavancar, certo? Pessoas que de verdade querem ir para um outro nível. Então eu vou avaliar pessoalmente se você está num momento para fazer parte desse grupo, porque esse grupo vai ser muito especial, ok? E lembrando, nós já estamos com as vagas quase encerradas, então se você quer, me chama aqui inbox, né? Ou aqui no Face, olha o link aqui embaixo, né? Ou me chama inbox, que eu te passo um link com todas as informações, ok? Mas vamos lá, deixa eu dar um oizinho aqui para vocês, então. Vamos ver se você tem alguma pergunta. Legal, boa noite, pessoal. Legal, bastante pessoas aqui, né? Muito bem, muito bom. Não apareceu nenhuma pergunta aqui, né? E aí eu não sei se não tem nenhuma pergunta, né? Porque este de verdade é um assunto, né, difícil, né? Na verdade, não é que é um assunto difícil, né? É que, como para a maioria de nós, vendas, né, não tem não tem uma conexão legal, né? Porque nós não entendemos a venda como um processo relacional, né? Às vezes parece que é difícil. Eu garanto para vocês que não tem nada de difícil, né? É como qualquer outra coisa, é um método, né? Que precisa ser seguido. Que se você seguir, né? Ter os passos e seguir esses passos, ele é extremamente simples. Desde que de verdade a sua intenção esteja em ajudar o outro. E eu tenho certeza que se você está aqui, né, se você é coach e realmente está empenhado no seu negócio, no desenvolvimento do seu negócio, né, e se coach de verdade, né, é a sua profissão, é aonde você quer contribuir para o mundo, eu tenho certeza que o seu objetivo é ajudar o outro. Só que, claro, muitas vezes a gente não faz porque a gente não sabe fazer mesmo, né? E neste programa de Business Mentoring, né, que é uma mentoria de negócios, é exatamente isso que nós vamos trabalhar. Aonde está a sua dificuldade? Né? Qual é a sua trava? E vamos destravar exatamente o que está travado. Ok?
Muito bem, então estamos aí já com mais de meia hora, né, de conversa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos ver aqui, ó. A venda relacional é no momento da reunião de briefing? Boa pergunta. A venda relacional, ela começa antes. Ela começa nas suas estratégias de atração. E se concretiza, finaliza na reunião de briefing. Sim, né? Mas não é apenas na reunião de briefing. Desde a sua estratégia de atração, ela já é baseada na venda relacional, ok? Mas ela se concretiza, né? Ela finaliza entre aspas, porque ela só finaliza depois que você fechar o projeto, né? É na reunião de briefing. Na verdade, eu chamo a reunião de briefing de reunião estratégica de vendas, né? Porque é exatamente nesta reunião que você vai fazer todo o processo estratégico relacional. E hoje, comprovadamente, né, eu falo isso por mim, pelos nossos alunos, né, e por toda a vivência que eu tenho nesta área, que 80% da sua venda se dá neste momento da reunião de briefing, pela forma que você conduz. Porque é um momento que, entre aspas, você ainda não está vendendo. Porque o seu foco está no relacionamento, na construção da sua autoridade, do relacionamento com essa empresa. Então, é um momento aonde você quebra todas as objeções. E por isso que a gente diz, né, e é comprovado, a gente comprova isso, né, nos nossos trabalhos, que 80% da venda, ela acontece exatamente nessa reunião, por essa estratégia relacional, por essa metodologia, né, por essa venda relacional, ok? Que é, né, uma venda relacional pensada estrategicamente, ok? Raquel, acho que é Raquel, né? Respondi, acho que sim. Ok, meus queridos? Domingo à noite, né? Aqui nos aquecendo para começar a semana. Então, se você quer a minha ajuda para ajudar a destravar o seu negócio em 30 dias, né? Me chama aqui inbox, pede o link que eu te passo todas as informações, ok? Um grande abraço. Uma coisa importante, nós falamos já sobre 2 pilares, né, de um negócio lucrativo e sustentável, que foi o modelo de negócio e a venda relacional, a oferta perfeita, que um dos pilares é a venda relacional, certo? Dia 30, terça-feira, vou fazer mais uma live neste horário para a gente conversar agora sobre o terceiro pilar, que são as suas entregas, ok? Então, um grande abraço. Se você quer me ter fazendo o seu diagnóstico do seu negócio e te orientando para que de verdade você possa destravar, né, o que está te impedindo de realmente ter um negócio lucrativo e sustentado, me chama inbox, né, que eu te passo o link com todas as informações. E lembrando que as vagas estão encerrando, porque com este valor, neste formato, esta é a primeira e a última vez que vai acontecer desta forma, ok? Um grande abraço, uma ótima noite e nos encontramos em breve. Tchau!